O que o contrapiso da sua casa pode influenciar em relação ao dimensionamento das suas portas? Sabia que se você errar nesse nível, você vai ter uma quebradeira por aí? Hoje a gente vai falar tanto da parte de contrapiso, dos níveis de o que você precisa se atentar, quanto também aos dimensionamentos que a gente tem que garantir nesses vãos de porta quando a gente for trabalhar com o kit porta pronta, ou seja, aquela porta que chega apenas para instalação. Então, se você não quer ter dor de cabeça nesses itens na sua casa, já se inscreva no canal e fica até o final desse vídeo para não perder nada. Antes da gente entrar em relação aos dimensionamentos de porta e requadro que a gente precisa garantir para esse tipo de porta, a gente vai falar sobre o contrapiso. O contrapiso, pessoal, ele precisa ser muito bem definido a sua altura, porque pode ser, conforme aqui na Casa Bela, pode ser que você tenha mais de um nível a ser respeitado. O que eu quero dizer com isso? Aqui na Casa Bela nós temos, na área dos quartos, a gente vai trabalhar com piso vinílico, e nas demais áreas, circulação, sala de estar e todos os demais pontos aqui, a gente vai trabalhar com porcelanato. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma altura de piso, no caso de acabamento, diferente entre esses pontos. Em um ponto, em relação a onde vai receber um porcelanato, normalmente eu vou ter, no caso, a espessura da minha argamassa e depois eu ainda vou ter a espessura do meu porcelanato. Isso normalmente vai variar dependendo do porcelanato que você está utilizando por aí, 1,5 cm, 2 centímetros acima do meu contrapiso. Porém, quando eu vou trabalhar com a parte de piso vinílico, isso muda. Por quê? Porque o piso vinílico, muitas vezes, a gente a maioria do mercado trabalha com 2 milímetros e com 3 milímetros. Se eu estou trabalhando com essa diferença, né, de 2, que eu estou falando, de 1,5 a 2 para 0,3, claro, eu ainda tenho, antes de fazer essa instalação do meu piso vinílico, eu ainda tenho uma preparação que a gente pode ganhar ali talvez 2 milímetros, também 3, e depois a gente vai vir com essa parte 2 milímetros e 3, dependendo de como estiver a parte de contrapiso, né? Muito importante dizer, se estiver muito desnivelado esse contrapiso, a gente tem que fazer então essa preparação para receber o piso vinílico e vai ter que aumentar um pouquinho essa espessura. Mas em um contrapiso que esteja muito bem feito e nivelado, a gente não tem esse problema. Então a gente vai ter 2, 3 milímetros, mais 3 milímetros do nosso piso vinílico. Se a gente está falando que a gente tem 6 milímetros, então de 2 centímetros, que é do meu piso, para 6 milímetros ali, 7, dependendo como for, do meu piso vinílico, eu vou ter uma diferença de níveis de contrapiso. Se você não quer ter, entre os ambientes que você vai ter na sua casa, um pequeno tropeço, você tem que fazer o quê? Eu tenho então um nível de contrapiso que vai ser determinado nas áreas onde eu vou trabalhar com piso vinílico, portanto, é um contrapiso um pouco mais grosso, com uma espessura um pouco maior, porque depois eu só vou ter mais 6 para chegar nesse nível que eu quero, e nas outras áreas onde eu tenho porcelanato, eu vou trabalhar com contrapiso um pouquinho mais baixo, garantindo que quando eu tiver essa transição de um ambiente para o outro, eu vou ter tudo no mesmo nível. Então já anotem isso e me digam aí se você tem um problema desse na sua casa em relação a desníveis de um ponto para outro, quando a gente está falando em áreas secas. Em áreas molhadas, é normal a gente ter esse desnível para que a gente possa garantir que, se caso houver algum problema em relação à parte hidráulica, uma torneira que quebrou, algo nesse sentido, e isso começar a vazar nesse banheiro, a gente tem que ter um desnível mesmo para garantir que essa água não vai sair para as áreas secas. Mas entre uma transição de área seca para área seca, eu gosto sempre de trabalhar no mesmo nível. Falamos dessa questão da altura do contrapiso e o que isso vai impactar em relação às nossas portas. A gente tem uma porta de banheiro por aqui e, como vocês podem ver, eu tenho esses riscos aqui que nada mais são do que esses pontos aqui são níveis que a gente marcou com cerca de 1 metro, certo? Em relação ao meu piso acabado. Eu tenho que garantir que essa altura que eu vou deixar da porta, ou seja, do meu piso acabado, que ele ainda não está acabado aqui, porque ainda falta o piso vinílico, do meu piso acabado até o topo da minha porta, eu tenho que garantir normalmente para essas portas que são kit portas prontas, que a gente chega e apenas instala e coloca espuma no entorno dela e finaliza, eu preciso garantir uma altura de 2,15 metros. Eu preciso de 2,15 metros, porque se ficar mais baixo, na hora que o cara for chegar para colocar a minha porta, ela vai ficar pegando na parte de cima. E lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente ia garantir que você não ia ter uma quebradeira por aí? É exatamente isso que vai acontecer. Você não vai precisar quebrar essa parte de cima no momento da colocação da porta. Se ficar mais baixo, aí não tem para onde correr. Jonathan, entendi a parte da altura. E em relação à largura dessa porta? Sempre, pessoal, que a gente for trabalhar assim, a gente trabalha o quê? Com 4 centímetros a mais de cada lado em relação à largura dessa porta. Essa porta, no caso aqui, é uma porta de 80 centímetros acabada, então eu vou deixar esse vão para receber essa porta com 88. 4 de um lado, 4 do outro, para garantir a mesma situação.
na hora que eu for chegar para colocar a minha porta, eu não vou ter que quebrar as minhas laterais. E eu garanto, isso é muito mais comum do que parece. Qual seria a outra opção? A outra opção que a gente tem em relação a portas é quando a gente não trabalha com kit porta pronta. A gente trabalha com uma porta que será montada no local. Mas, conforme vem passando o tempo, mais tem se usado o kit porta pronta. Os batentes que a gente utilizava antes, a gente comprava normalmente separados, então, o batente da porta, certo? A gente já ia, nessa fase que eu estou aqui, esse batente ele já estaria aqui, colocado, e depois, lá no final da construção, já ali mais para a fase de acabamentos, a gente viria colocar a porta. Mas essa folha de porta e colocar toda a parte de acabamentos e tudo mais em relação à parte de guarnição. Isso começou a ter um problema muito recorrente, e eu já trabalhei bastante com batente dessa forma, que é o quê? Como esses batentes eles são, na maioria das vezes, de madeira, na hora que eu venho colocar eles e fazer o acabamento nas laterais, essa argamassa que eu vou utilizar, lógico, ela estará úmida, e na hora que esse batente ele entra em contato com essa argamassa úmida, ele puxa a água dessa argamassa e com isso ele incha. E aí você ia ter uma porta já com a casa nova, mas uma porta com problemas. Ainda se faz bastante? Ainda, mas tem que tomar muito cuidado em relação a esse batente para que você não tenha um problema aí em relação a estufar a sua porta. Outro ponto que é importante a gente sempre se atentar em relação à parte das portas é essa paleta que a gente chama, ou seja, essa paredinha que eu tenho para receber minha porta. Por quê? Essa espessura que eu tenho aqui, normalmente eu preciso que ela tenha pelo menos 5 centímetros. Isso porque alguns projetos, eles não preveem essa paleta, certo? Então no projeto vai estar mostrando como se sua porta estivesse saindo dessa parede aqui, diretamente. Só que se eu tenho uma porta que ela está saindo da parede, onde que eu coloco a minha guarnição? Eu não tenho espaço para colocar o meu acabamento no entorno da porta, certo? Então com isso, tem muita casa que acaba não se atentando ou não deixando pelo menos 5 centímetros aqui, deixando 2 centímetros, 3 centímetros. E o que vai acontecer depois é na hora de colocar então essa guarnição que a gente vai colocar em todo o entorno da porta, na parte de cima, na parte lateral, certo? E também nesse lado aqui, como eu tenho pouco espaço, essa guarnição precisa ser cortada. Deixa aqui nos comentários se você já viu alguma guarnição cortada, eu tenho certeza que já. Você vai ter uma guarnição cortada e isso fica feio. Quando eu garanto, então, primeiro, se eu estou trabalhando com um kit porta pronta, a gente já deixou 4 centímetros a mais, certo? Eu vou preencher de espuma esse espaço aqui, então o meu batente ele não vai estar colado, 100% colado, aqui na minha parede. Ele vai estar a cerca de 2 centímetros mais ou menos dessa paredinha. E então eu tenho 5 centímetros aqui, mais 2 centímetros pelo menos que eu vou ter que desse enchimento que eu vou colocar de espuma para assentar o meu batente, e depois começa o batente. Na hora que eu for colocar a minha guarnição, o padrão de guarnição normalmente são 6 centímetros. Então se eu tenho 5 mais 2, eu tenho 7. Então tranquilamente eu consigo colocar uma guarnição aqui. Se você não tiver essa paletinha na sua casa, eu te garanto que você vai ter que cortar sua guarnição por aí. E qual é o passo a passo de uma boa execução de contrapiso? A gente está executando isso nesse momento, eu vou explicar para vocês do começo até o fim. Primeiro ponto, a gente já falou sobre níveis. E aqui a gente pode ver o quê? As referências de níveis que o pessoal vai utilizar para fazer o contrapiso. Então isso aqui é algo que a gente chama de talisca, certo? Talisca. E eu tenho várias taliscas, certo? Colocadas no entorno desse ambiente aqui, para eu garantir que todas elas estão na mesma altura e na hora que eu for fazer esse contrapiso, o contrapiso fica todo plano, certo? Qual que é essa espessura que nós trabalhamos normalmente? Pelo menos 4, de 4 a 5 centímetros é essa altura que a gente vai ter para fazer esse nivelamento. Então depois que a gente faz essa parte de taliscamento em todo o ambiente, a gente começa a etapa de contrapiso. Aqui a gente está trabalhando com um farofão que a gente fala, ou seja, ele é uma argamassa de contrapiso que tem menos água, então com isso ele fica aparecendo realmente com esse aspecto de farofa, e nós temos as etapas a serem seguidas. Primeira etapa, aqui vocês podem ver que a gente tem uma parte que ela está mais molhada, certo? E com aspecto de cimento. É exatamente porque a gente tem uma nata de cimento sendo utilizada aqui com um aditivo que a gente usa colante, certo? Para garantir que esse contrapiso então vai realmente fixar nesse outro contrapiso de concreto que eu tenho aqui. Depois que a gente faz essa colocação dessa nata, a gente entra colocando, certo? Essa argamassa, essa farofa nesse entorno aqui, e depois eles vêm fazendo esse apiloamento dessa argamassa para garantir que ela faça essa fixação.
quais pontos são importantes a gente dizer? Essa distância que nós temos entre uma talisca e outra, ela precisa ser sempre uma distância de tamanho da régua. Então, se eu tenho uma régua normalmente de 2 metros, essa distância ela precisa ter no máximo 2 metros. O primeiro ponto que a gente faz aqui é exatamente esse que vocês estão vendo aqui. O pessoal pegou uma régua e já nivelou. Vocês conseguem ver que eu tenho uma talisca aqui, outra talisca aqui e outra lá no canto. Então, o que foi feito aqui? Ele colocou essa régua e ele nivelou, certo? Todas essas taliscas, exatamente para deixar tudo no mesmo nível. E essa talisca está da mesma altura da minha talisca de lá. Então, se eu estou com essa mesma altura, depois ele vai fazendo o quê? Sarrafiando esse meio para garantir que fique tudo no mesmo alinhamento, tudo na mesma altura. Depois que a gente faz essa parte de sarrafeamento, nós vamos ter uma argamassa que ela vai ficar mais porosa, certo? Ela vai ficar mais porosa, pois a gente só fez o sarrafeamento, mas após isso, o pessoal está fazendo lá naquele canto lá, a gente vem com uma desempenadeira, fazendo então um acabamento, para aí sim o contrapiso ficar igual naquele primeiro quarto que a gente viu, que a gente já estava com o contrapiso acabado. Esse é o passo a passo do contrapiso convencional que a gente utiliza nas nossas construções para garantir que a gente não tenha nenhum problema aí também em relação tanto à parte de níveis quanto a relação também na parte de poder desplacar. Esse ponto que eu expliquei para vocês da nata com aditivo colante é um dos principais pontos junto com o apiloamento ali para você garantir que você não tenha problema no seu contrapiso. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa começa... existe um problema de começar a desplacar o porcelanato e às vezes não é o porcelanato, o problema está no contrapiso. Esse foi mais um vídeo aqui da nossa Casa Bela explicando todos os detalhes de contrapiso, vão de porta e execução de contrapiso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.